Cadê o pessoal? Estamos aqui. Olá a todos do LinkedIn, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Procurement Club, hoje com um assunto que eu tenho certeza que é interesse de todo mundo e que todo mundo vai gostar bastante. A gente vai falar em compliance em épocas de crise, né? Compliance em épocas desafiadoras. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber dois craques que estão aqui conosco, vocês já estão vendo eles. Um que é o Dr. Frederico Porto. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui à nossa live de hoje. Olá, Thiago, muito obrigado. Estamos seguindo. Muito bom. E o outro que é o querido Rodolfo Viana, que vai falar aqui com a gente sobre ética e gestão. Olá, Rodolfo, seja bem-vindo à nossa live de hoje também. Olá, Thiago, prazer enorme estar aqui. Muito bom. Pessoal, seguinte, antes da gente começar, eu queria lembrar a todos de compartilhar essa live, então, aqui no feed de vocês, tá? Então, é só clicar no botãozinho aqui embaixo de compartilhar. Vocês conseguem jogar para todo mundo. Quanto mais pessoas assistindo, melhor, porque o tema é muito interessante. E eu queria começar hoje de uma maneira diferente, tá? Antes de eu entrar aqui um pouquinho no texto para vocês, eu queria lembrar a vocês de colocar aqui nos comentários de onde vocês são, de qual empresa, para que a gente possa depois estar fazendo aí um resumão no final. A gente vai pegar boa parte desses vídeos que estão sendo gravados nessas lives do Procurement Club e estar interagindo depois com vocês, dando um pouquinho sobre as audiências, tá? Então, lembra de comentar aqui de qual empresa, de qual estado, de qual cidade vocês são nos comentários, ok, pessoal? Bom, antes da gente começar, queria lembrá-los aí, né, que a gente passa por um momento desafiador, como eu brinco, uma MBA de curto prazo, né, onde todos estão tendo que se reinventar, gerenciar os seus negócios de maneira diferente. E a gente está deixando talvez para trás, por causa dessa questão emergencial, por causa dessa questão urgencial, ou mesmo até porque uma questão que a gente nunca viveu, a nossa sociedade moderna não sabe o que é uma pandemia com esses efeitos. E a gente hoje está vivendo, talvez, uma época onde processos de compra, processos de procurement, processos em geral, estão sendo abandonados ou deixados de lado por uma questão, né, urgencial. E talvez com a boa fé de que essas coisas vão voltar em curto prazo, mas não necessariamente está tomando em conta todos os processos e tudo mais. E como o Procurement Club, desde o ano passado, levanta essa bandeira do Fair Trade, levanta essa bandeira, né, dessa questão de compliance. Esse ano, de maneira muito interessante, esse tema da noite para o dia virou latente, né? A gente está vivendo aí com boa parte da população que trabalhava em escritórios, em home forced, né? Porque não é home office, é home forced, forçados em casa, mas assombrados ainda por temas de LGPD em épocas de home forced, em questões de compra, né? De relações com fornecedores que sejam saudáveis, né? A gente tem visto aí notícias super preocupantes que muitas vezes nos levam a pensar cadeias de fornecimento. Será que o nosso fornecedor vai estar em pé amanhã? Se não vai estar, se ele está desrompendo, se a cadeia da cadeia da cadeia do fornecedor está sendo desrompida nesse momento. Então, isso nos leva, mais uma vez, reforçar o compromisso do Procurement Club com o Fair Trade. Então, para começar esse bate-papo, queria apresentar aqui um pouquinho aqui do CV do Rodolfo Viana, ele que vai trazer para a gente a visão empresarial e ética, né? Saúde econômica e Fair Trade, e como ele, que é sócio-diretor da SG Compliance Consultoria, né, Rodolfo, ele vai falar um pouquinho mais para vocês. Então, Rodolfo, vou jogar aqui a câmera para você, a palavra é sua. Bom, Thiago, mais uma vez um grande prazer. Eu quero começar esse tempo inicial para colocar um aspecto geral sobre a importância do compliance hoje e de que modo, em termos globais, a Covid impacta nesse conceito de compliance e, sobretudo, um planejamento, um pensamento sobre a introdução de compliance a curto, médio e longo prazo. Depois, a gente segue mais para frente aí, tratando de algumas questões bem concretas do dia a dia do compliance na empresa, sobretudo no compliance de integridade. E aí a gente, num segundo momento, eu trago aqui alguma lista de preocupações maiores ou de evidências de impacto agora na gestão do compliance no dia a dia da empresa. Mas, em termos gerais, assim, é importante a gente lembrar que o compliance é fruto do seu tempo, né? Ele é fruto de um contexto, de uma sociedade que busca um ambiente de ações públicas, de negócios privados que sejam baseados em relação à ética, integridade, conformidade. E, nesse sentido, o compliance ele pode ser classificado
numa terminologia que é bastante interessante, que é de um valor pós-material. E é fácil explicar isso, não é difícil. Significa dizer que nas sociedades avançadas, essas sociedades em que, de algum modo, já houve o atendimento de algumas necessidades básicas, né? Ou seja, a gente não está ali mais numa luta pela sobrevivência pura e simples, que é de onde vem, um primeiro momento, um primeiro impulso, sobretudo no mercado corporativo dessas sociedades avançadas, pró-compliance, há, então, o surgimento de algumas preocupações universalistas. É por isso que, desde a década de 60, 70 e subsequentemente, a gente começa a ver uma maior preocupação no mundo, e não só nos poderes públicos, mas, sobretudo, no mundo corporativo, por questões que eu disse, chamadas aqui de pós-materiais, como meio ambiente, responsabilidade social, ética, democracia, qualidade de vida. E quando a gente aplica isso ao mercado, o pilar que surge, sem sombra de dúvida, é o pilar do compliance de integridade, né? Esse aqui é o ponto central. Ou seja, a ideia e o valor da existência de um mercado verdadeiramente livre é uma ideia que pressupõe um atendimento, ou a cultura de compliance, a cultura ética, porque, claro, é um mercado que deve ser livre, na melhor medida do possível, de atos anticoncorrenciais, de fraudes, de práticas de privilégio, de práticas de corrupção, de práticas de favorecimento. E nesse contexto, ou seja, partindo desse pressuposto, como é que a gente pode ver, então, o impacto da pandemia quanto a tudo isso que a gente tem discutido, né? Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que a pandemia ela implica, em médio e longo prazo, um fortalecimento do postulado e da cultura do compliance, mas a curto prazo uma instabilidade, uma insegurança muito grande, né? Assim, a médio e longo prazo, por quê? E eu fecho aqui para a gente seguir na conversa e depois eu entro nas medidas de curto prazo, mas a médio prazo por quê? É porque, claro, o impacto da pandemia nos convoca para uma ideia de responsabilidade global, né? Assim, de valores globais. Ela é ela é um demonstrativo da nossa fragilidade como seres humanos, demonstra a necessidade de uma concertação, de uma ação global e também local que tenha mudanças muito importantes em várias dimensões, não só na dimensão sanitária, mas também na dimensão humana, na dimensão econômica, na dimensão laboral. Portanto, me parece que esse momento que nós vivemos, ele vai ser um momento de sensibilidade global para questões pós-materiais, incluída o compliance de integridade, e sobretudo o compliance de integridade, mas que a curto prazo tem implicado mudanças muito graves e ainda não sabe muito bem o que vem por aí no dia a dia da gestão das empresas, sobretudo na temática da gestão do compliance de integridade. Mas esse ponto aí a gente elabora um pouquinho mais para frente para escutar também o Frederico. Com certeza, eu estava jogando aqui de volta nossas câmeras, como é que é, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente de vez em quando tem que ir trocando aqui. Agora, Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você provavelmente deve ter visto, assim como eu também tenho visto, de que em momentos como esse, tem muita gente abandonando uma série de controles e alegando aí em cima da questão pandêmica, né? Sim. Estado de exceção, etc. e tal. Isso funciona para governo, isso funciona para órgãos públicos, mas na iniciativa privada isso não é comum, né? Então, muitas empresas já chegando à conclusão de que esse mês talvez é melhor né, tipo, rever esse fornecedor, porque vai saber como é que é o mês que vem, etc e tal, e muitas vezes desrespeitando o contrato, etc e tal. Na esfera jurídica, você acha que isso vai ter um certo peso nos próximos meses, ou talvez a tendência no momento ainda é essa questão mais de uma negociação in loco, empresa com empresa, e tentar deixar o poder público fora disso? Eu acho que as relações negociais elas devem partir do pressuposto de que elas podem ser mediadas entre particulares. A questão central é essa, né? A importância agora de um processo ágil e competente de mediação empresarial é central. É possível, claro, que no limite, a depender do nível de sufoco de fluxo de caixa que as empresas tenham, que elas vão partir para soluções que vão levantar, que vão trazer riscos jurídicos, né? A gente não sabe muito bem ainda
porque, inclusive, em termos de projeto de lei, há algumas discussões no Congresso nesse momento sobre a criação de um projeto, de uma lei ou de uma medida provisória que tenha uma maior flexibilização de regras e de normas no ambiente do direito privado. Mas, sem sombra de dúvidas, a depender do tipo de solução jurídica que for dada entre empresa e fornecedor, isso vai aumentar o nível global de risco, podendo ter consequências jurídicas posteriores, né, de danos financeiros posteriores. Mas isso ainda, Tiago, é uma área de muita incerteza ainda, tanto no aspecto regulatório, né, no aspecto normativo, digamos, porque as medidas estão sendo tomadas ainda. Com certeza. Eu acredito também que a gente ainda vai viver muita coisa nos próximos dias, né? Igual eu brinquei, essa MBA de curto prazo vai nos levar a conhecer novas práticas de gestão ainda nos próximos dias. Total, agora, assim, demais, assim, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala em compliance de integridade, por exemplo, esse impacto a curto prazo, colocando já um ponto desse tema, é que nós teremos certamente, isso conecta a consideração, a tua pergunta, é que isso vai gerar um aumento global dos riscos da empresa, né? Sobretudo riscos de integridade. Por vários motivos. Hoje as pessoas estão num ambiente organizacional completamente novo, elas estão trabalhando em home office. Os riscos de tomada de decisão nesse ambiente, que é um ambiente tradicionalmente pouco controlado, é enorme, né? Vai aumentar a interação com órgãos públicos, vai aumentar isso que você disse, revisão de contratos com fornecedores, né? Assim, atropelos de governança. Então, isso, sem sombra de dúvida, poderá aumentar muito os riscos com consequências a médio e longo prazo. Por isso é que o conselho atual se você tem uma área de compliance estruturada, isso para os líderes, né? Escute sua área de compliance. Não é momento simplesmente para passar o trator em cima dos controles e implementar decisões sem análise de risco. E o conselho... Tem uma pergunta aqui, Rodolfo. Uma pergunta, na verdade, é o Egídio aqui interagindo com a gente, falando que a negociação é sempre a melhor saída. Aliás, concordo, Egídio, plenamente, mas que muita coisa está sendo alegada caso fortuito e força maior nesse momento, né? Eu não sei se aplica ainda força maior, talvez caso fortuito, né? Qual que é a visão? Tem alguma... Eu sei que é muito jurídico essa discussão, né? Vai caso a caso, mas como é que vocês estão vendo isso? Olha, em termos jurídicos, a partir do momento em que há uma decretação de calamidade pública, tanto em nível nacional quanto em níveis locais, né, seja estadual, seja municipal, e há uma comprovação claríssima a partir de vários dados de um estado de pandemia que atinge os negócios, essa cláusula genérica, digamos assim, ela serve como um bom argumento para a revisão contratual, não tenho a menor dúvida. O que nós veremos daqui a algum tempo como é que os tribunais irão avaliar, irão julgar como é que vai ser formada a jurisprudência em relação a cada estilo de caso concreto, né? Assim, né? Ou seja, a cada estilo de rompimento contratual. Mas, sem dúvida, eu concordo com né, a pessoa que participou, esqueci o nome agora, mas, enfim, de que há a cláusula genérica do caso fortuito e força maior, ela vai ser muito utilizada e é de fato, um ativo jurídico para ser utilizado, sim. Com certeza. Bom, vamos sair um pouquinho aqui da esfera mais técnica da discussão, vamos levar para um lado mais humano aqui. Deixa eu colocar o doutor Frederico aqui também na tela, só um minutinho, doutor. O negócio não funciona. Simple as it is. Aqui temos ali, então, o doutor Frederico. Frederico, tudo bem? Ele que é médico, psiquiatra, nutrólogo e é professor convidado da Fundação Dom Cabral, está com a gente hoje aqui para trazer um pouquinho dessa visão de saúde humana e saúde mental em épocas, né, de pandemia e de crise. Conta um pouquinho mais para a gente, doutor, como é que você está vendo esse momento? Eu costumo dizer que eu vejo do ponto de vista psíquico, de dois pontos, né? Eu vejo a negação, né, claro, e a ansiedade ou o pânico de um outro extremo, né, nesse momento. E um dos aspectos da negação que eu costumo perceber é que as pessoas têm uma dificuldade de compreensão de como funcionam sistemas complexos. É nítido que tem pessoas, inclusive
indivíduos famosos, médicos famosos. Hoje mesmo eu vi um vídeo novo de um determinado médico de São Paulo, que ele grava quase diariamente, querendo provar que não tem problema, não entendendo, por exemplo, que o problema do vírus não é o problema de primeira ordem, quantas pessoas ele mata, não é isso. É quantas adoecem e ocupam os leitos. Ou seja, o colapso do sistema de saúde. Se não morresse ninguém e todo mundo precisasse ficar internado 3 semanas para ser salvo, você já teria um colapso. Então, a não compreensão, veja bem, de o que é um efeito de segunda ordem em sistema complexo, leva a uma negação de uma certeza. O indivíduo defende, parece que ele está defendendo algo científico, né? Não é nem uma defesa de uma ideia, vamos dizer assim, religiosa ou transcendente. Não, ele pega um número e defende aquilo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo do que é primeira, segunda e terceira ordem. É aquele vídeo Como Lobos Mudam Rios, um caso verídico que aconteceu nos Estados Unidos. Resolveram criar um parque para ser um santuário de alces. Então, no santuário de alce, você tem que tirar o predador do alce, que é o lobo, né? Tadinho do alce. Beleza. Primeira ordem, tirar os lobos. Segunda ordem, aumentar os alces. Olha que bacana. Terceira ordem, os alces comeram toda a vegetação, inclusive a vegetação ciliar, os rios secaram. Tiveram que trazer os lobos de volta, eles reduziram a população de alces e os rios voltaram. Então, como lobos mudam rios. Então, primeiro, esse aspecto da negação, eu vejo, tristemente, você pode dizer, a pessoa nega a realidade por limitação cognitiva, ela nega a realidade porque ela tem uma crença de alguma natureza, mas você tem um indivíduo que nega a realidade usando dados, por não compreensão de sistema complexo. Isso eu acho gravíssimo, né? E do outro extremo, claro, as pessoas ansiosas, porque todo mundo fica com temor diante de algo tão novo, que a gente não sabe como lidar, não tem ainda explicação, né? Então você fica temeroso de como lidar com isso. A gente estamos isolados, né? Em casa, as pessoas não têm, né? Vive às vezes, você imagina, em países como, se você vai na Califórnia, tem empresas que 1/3 da força de trabalho vive sozinho. Então como é que o camarada volta para casa e fica no 30 metros quadrados? Ele está numa cela, né? Mesmo que ele tenha Netflix, o que quer que seja, ele está numa cela. Então é um desafio para todo mundo. Mas a gente tem que sair da negação e do pânico, e eu costumo dizer, usar o paradoxo Stockdale, né, do almirante americano que ficou preso na Guerra do Vietnã, que era o seguinte: quando ele foi solto, após 8 anos preso, torturado diariamente, a jornalista perguntou para ele, almirante, o senhor sobreviveu por quê? O senhor era otimista? Ele falou, não, os otimistas eram os primeiros que morriam lá no campo. Ela falou, como assim? Ele falou, porque o otimista falava assim, no Natal eu vou estar livre. Ele não tinha controle sobre isso. Quando o Natal chegava, ele não era livre, ele não era liberto, ele ficava deprimido, adoecia e morria. Ela falou assim, então como é que o senhor saiu? Ele falou assim, eu nunca deixei de encarar a realidade onde eu estava, mas nunca deixei de ter fé de que eu ia sair dali. É um otimismo realista. E nesse caminho eu focava naquilo que eu controlo, que eu controlava. Então é isso que todos nós temos que fazer, encarar a realidade sem negá-la, saber, até a esperança que vai mudar, e vai mesmo, vai passar, né? E focar naquilo que a gente controla. Muito bom. Pessoal, eu vou pedir um segundinho para vocês, porque eu acho que o áudio do doutor está muito bom, mas o vídeo, temos o doutor um pouco travado aqui, doutor. Espera aí que vamos... Como é ao vivo, sabe como é que é, né? Já dizia aquele âncora famoso daquele canal, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu colocar vocês de novo aqui. Mas o áudio saiu, né? O áudio saiu, o pessoal te ouviu, certeza, mas eu vou pedir um segundo técnico aqui, pessoal. Vou jogar aqui uma tela de pane, e aí vocês vão poder ver aqui. E para dizer que não fomos prevenidos, tem uma semana, por coincidência, que eu aumentei 4 vezes a minha internet, ou 3 vezes. Eu tenho a sensação que coincidiu com tudo, ela piorou. São os problemas da complexidade do mundo. Tá aí também. A complexidade da home office. Eu não posso acusar a empresa, porque coincidiu quando eu aumentei e surgiu todas essas questões. Importante não negar os problemas, né? Exatamente. Bom, na verdade, pessoal, eu vou acabar deixando aqui, infelizmente, não consigo trazer o vídeo do Dr. Frederico de volta, consigo trazer o áudio do doutor que está perfeito, mas o vídeo está travado, então, doutor... Congela a minha imagem, a fotografia minha. Deixei um boneco que está simulando ali como se fosse o doutor, entendeu? E LinkedIn Live, então pode continuar aí, doutor, por favor. Bem, então dessa maneira, né, ou seja, primeiro essa não compreensão, né,
e quando o Rodolfo falou, né, sobre o compliance e tal, a gente entender que sistemas complexos, no fundo, são mais frágeis. Quanto mais complexo, a interdependência gera uma fragilidade, né, que faz parte. Eu vou dar um exemplo em seres vivos. Se você pegar uma ameba, ela não tem câncer. Não existe câncer em ameba. Cachorro tem câncer. Mas cachorro não tem esquizofrenia ou depressão porque a cachorrinha abandonou ele, tá certo? Isso é só ser humano que tem. Então, quanto mais complexo, você também tem maiores possibilidades de coisas darem errado. É isso que a gente vê nessa interdependência, né? Seja numa cadeia de supply chain, seja porque um país produz um insumo que você precisa para poder fabricar o remédio em outro país, né? E aí o transporte não está acontecendo. Então, essa conectividade, ela gera uma maior fragilidade e, claro, acaba gerando, nesse momento, também maior ansiedade, porque a gente não tem uma noção de quanto que isso tem tudo interligado, né? Isso se perde, né? Muitas vezes, né? Deve ter cadeias de suprimento que praticamente, você rastrear aquilo é difícil, né? Então, assim, isso, na minha visão, gera também ansiedade. E a questão da decisão, como nós falamos, né? Que é o grande conflito, na minha visão, hoje, é o conflito utilitarismo versus universalismo. Um conceito mais universalista nesse caso é que a vida não teria preço, é isso? Aí do lado de cá você está dizendo, não, nós temos que voltar ao trabalho, que a economia também preocupada com a vida. No fundo, você está dizendo o seguinte, as pessoas vão morrer mais, vamos dizer, pelo vírus ou do impacto econômico. E isso é uma decisão, um dilema profundo, filosófico, de o que fazer, né? Porque, geralmente, em áreas de ciências mais exatas, na administração, na engenharia, o que quer que seja, você pode dividir isso em tempo, né? Você pode fazer primeiro um, depois você vai para o outro, e muitas vezes, no momento como esse, você não tem essa opção, você acaba tendo que escolher o menor impacto dos dois. Então, é como se a gente não pudesse nem ter o melhor para salvar a economia e nem ter o melhor para salvar tudo na saúde. Como fazer essa decisão? Daí eu tenho sempre dito, ultimamente, o seguinte, que aí a importância de se comunicar bem. Porque se durante a minha comunicação, e foi o que aconteceu com alguns empresários aqui no Brasil, eu ter que desqualificar o outro lado, então eu falo assim, não, o Brasil não pode parar por causa de 5, 6 mil mortes, e não são só 5, 6 mil mortes, diga-se de passagem, não é só isso, mas também não é 2 milhões, como também espalharam por aí, provavelmente. Então, você desqualificar o outro lado para ter que defender o meu ponto de vista, eu só faço uma coisa, como é um dilema profundo, eu gero no outro lado uma resistência, o cara fica com raiva, por exemplo, e quando você fica com raiva, eu costumo dizer que você colapsa a sua cognição, você só vê o seu lado, você não está vendo o dilema, e você toma aquilo como pessoal. E nós estamos debatendo a ideia. E aí aquela comunicação que poderia ser saudável, e dali emergir, né, talvez uma solução, acaba não surgindo. Com certeza. Temos aqui uma pergunta, doutor, do Egídio aqui para você. Professor Frederico, como sociedade, sabendo que grande parte da sociedade brasileira vive abaixo da linha da pobreza, em condições subhumanas e sem sequer um saneamento básico, como podemos aproveitar este momento para contribuir com a mudança dessa situação? Afinal, agora perceberemos com ênfase que isto alcança a todos, ou seja, não só fazer um impacto agora na vida das pessoas, né, tipo, durante esses meses, mas como já tentar aproveitar todo esse momento para poder mudar para frente também. E uma outra que veio aqui também, se boa parte desses temores pessoais estão ligados a essas relações humanas que anteriormente eram fragilizadas, porque a gente vivia uma falsa sensação de crescimento econômico e segurança e foi pego do nada, né, desconstruído esse conceito na nossa cabeça, ou se realmente é algo que provavelmente até a medicina e a psicologia vai ter que estudar como novos impactos, né? Algo que nunca antes, talvez, nas épocas dos livros modernos, tinha sido documentado. Meio filosófica essa pergunta, mas tudo bem, tá aí. Sim. Muito importante. Primeiro, o seguinte, né? O Egídio fez essa pergunta. Eu acho que o debate econômico, nós temos que resgatar uma coisa muito importante, que fica parecendo que o debate econômico ele é desumano. Muito pelo contrário, na verdade, né? Quem vai ser prejudicado mais pela queda da economia são as pessoas mais pobres, né? Mesmo com o suporte, né, do governo, etc.
Então, nós temos que entender que o debate é humano dos dois lados, tanto pela questão da saúde, quanto também pela economia. Né? Eu entendo que nós temos que compreender que toda tecnologia ela só é adotada após uma mudança social. Não é o contrário. Se nós voltarmos na época dos egípcios, lá já tinha a máquina a vapor, já existia gênios lá que criaram máquina a vapor com elevador hidráulico, os caras conseguiam fazer isso. Aí você fala assim, um gênio desse chegou pro faraó e falou, faraó, eu consigo pegar essa pedra aqui, ó, colocar ela no alto da pirâmide, sem força humana. O faraó deve ter olhado para ele e falado, o que eu faço com meus escravos? Então, aquele gênio pacotou a máquina e guardou por, sei lá, 1.500, né, 1.800 anos, ficou guardado. Então, com isso agora, nós, por exemplo, respondendo ao Egídio, o saneamento básico do Brasil, e se você quiser ver o que é tecnologia, eu vou te dar até o caminho, assista no Netflix o Código Bill Gates. O primeiro episódio é o Bill Gates resolvendo, a Fundação Gates resolvendo um problema de saneamento, eles inventam um vaso sanitário sem água, com uma usina que se autossustenta, com o próprio gás emitido pelas fezes, ou seja, não tem que ela roda sozinha. Já está implantada na Índia, em várias cidades. Então, isso agora é a hora do Brasil, você falou muito bem, olhar para o básico, né? Porque a falta de saneamento básico faz uma pandemia dessa espalhar muito mais rápido. Então, é hora da gente voltar e adotar tecnologia. Eu não tenho dúvida, vou te dizer, que da mesma maneira que após a peste bubônica, no século XIV, que matou um terço da Europa, surgiu a Renascença. Após esta pandemia, dezenas, centenas de tecnologias que estavam encostadas aí, ninguém sabia, vão voltar. Eu entendo que vai ter uma outra grande revolução. Até o momento, o único medicamento que está tratando os casos graves, né? Você sabe que tem o maior especialista em cloroquina no mundo, é um francês, no hospital dele, que chama Dudou Renault, o hospital dele na França, de 1.800 pacientes graves, morreu um. E a cloroquina, tinha países que ela era banida, é um remédio sem patente, baratinho. O que nós vamos começar a falar assim? Deve ter muito remédio aí que já não fabrica mais, que era eficaz, e que saiu do mercado por outros motivos, motivos econômicos. Eles não saíram por falta de eficácia. Então, eu acredito que isso vai gerar uma transformação, na minha opinião, nunca antes visto, porque, inclusive, pelo potencial tecnológico que nós temos segurado e que não foram implementados, porque não houve a mudança social necessária para tal. Muito bom, deixa eu voltar aqui para a nossa... Agora vocês perceberam, o pessoal que conectou aí percebeu que eu consegui trazer aqui de volta a imagem do doutor, né? Então, doutor, você está de volta aqui na nossa live agora. Já está o mestre dessa. Para você saber. Não é fácil, tá, pessoal? Ao vivo, várias câmeras, pessoas no mundo inteiro, não é assim que funciona. Mas olha, umas perguntas bacanas aqui para vocês refletirem, discutirem um pouco assim também. Será que o brasileiro não está metendo um pouquinho dos pés pelas mãos, tentando antecipar demais a demanda que vai ter por causa da pandemia com relação à questão sanitária, ou mesmo na cadeia de fornecedores, e talvez deixando essa cadeia assustada, por exemplo, antecipando compra de EPI, de máscara, ou rompendo muitas vezes contratos de fornecimento que ele considera não essencial no momento, sendo que o business dele não foi impactado ou ele não teve que tomar determinadas medidas? O que vocês acham? Tiago, eu acho essa é uma pergunta bastante relevante, porque ela conecta com uma consideração que está um pouco na linha também do que o doutor Frederico mencionou, e aí olhando especificamente para o Estado, né, e qual a melhor política pública a se adotar, não só em tempos de pandemia, mas também em termos de normalidade. Esse é um momento fantástico para a gente voltar os olhos para o Estado e para a dimensão pública e ver, afinal de contas, para que serve. Não é? E é possível, talvez, unificar discursos ideológicos no sentido de que, ora, o momento agora mostra que todo gasto supérfluo estatal tem que ser cortado, de que toda sobra inútil tem que ser afastada e de que o Estado presta, na verdade, deve prestar política pública para, sobretudo no ambiente brasileiro, com as nossas próprias características econômicas, sociais, para ter uma rede de proteção que seja social, sanitária, e também que deixe o mercado
também, né, poder se regular e poder ter liberdade para desenvolver sem pânico, tendo um ritmo de conselho, de tranquilidade, de agilidade, para que as coisas possam se pacificar a médio e longo prazo. O momento é esse, assim, olhar para o Estado, para o mercado privado, ter a noção de que o Estado deve fazer seu papel e que isso deva refletir positivamente também nas organizações privadas, ou seja, tendo por parte do Estado, das autoridades públicas, uma sinalização de boa gestão pública, certamente isso impactará na angústia que as empresas têm de tomar decisões que muitas vezes são decisões equivocadas, como essa que você mencionou, né? Ou seja, no ambiente de regulamentação ou de regulação, de gestão adequada, tranquila, muito embora, né, enérgica, enfim, tomando as medidas que devem ser tomadas, isso deixa um espaço para o mercado privado também respirar e tocar sua vida dentro e lidar com os problemas que ele enfrenta hoje em dia. Então, esse é um ponto que eu acho importante também mencionar. O mercado privado ele também é sujeito a instabilidades de humor do mercado público. E nesse sentido, né, é preciso também proteger o mercado privado dessa instabilidade. Verdade. Isso acaba trazendo sanidade para nossas cabeças, né, doutor? Porque imagina empresário, bom, eu estou nesse papel aqui como executivo de multinacional, você tem que tomar decisões difíceis todos os dias, para baixo e para cima, e é uma coisa que está impactando o mundo inteiro, né? Não é? Eu acho que é a primeira vez onde o centro da crise é o ser humano. Até então a gente já teve crise de ativo, de papéis fake, de bolha, de guerra, petróleo em alta, petróleo em baixa, impacta país A, país B. Hoje a gente vive um negócio que, primeiro, é mundial, afeta todos os países de primeiro mundo, principalmente, então você tem a economia do mundo inteiro estagnada nesse sentido. Lógico que pode ter um excesso, pode ter uma certa reação, um overreacting de alguns setores, mas a gente está vivendo uma primeira crise onde o ser humano, a proteção ao ser humano, independente da sua bandeira, independente da sua, né, da sua crença, vem em primeiro lugar. Só que isso é uma coisa que a gente não aprende em nenhuma MBA, né? O executivo nunca pensou em tomar decisão para o bem-estar da sociedade. Isso se chamava terceiro setor, o executivo da área privada. Não. E como conviver com isso? Como trabalhar isso dentro da cabeça? Eu acho que primeiro há um desafio, como você falou muito bem, da complexidade, né? Ou seja, isso requer que pela primeira vez, talvez, eu tenha que sincronizar perspectivas que eu não tinha que fazer isso antes, né? E perspectivas que muitas vezes surgiam antagônicas, não é isso? Nós estamos falando, né? Qualidade de vida versus custo, né? O que quer que seja, né? Ou seja, é uma perspectiva, né, que apareciam antagônicas. A primeira vez que nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus, né? Não é igual você falar assim, a guerra, o mundo contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados contra a Alemanha. Aqui não, né? Ou seja, é o mundo contra um vírus que vai matar a humanidade, né? Está indo contra a humanidade. Então, essa questão de sincronizar perspectivas, ela requer de todos nós uma capacidade de perceber variáveis que é uma cognição mais rara, eu vou dizer para você em quantidade. Não é à toa, se você for na história, em grandes conflitos, por exemplo, Churchill, ele tinha no gabinete de guerra dele adversários lá dentro. Porque Churchill sabia, como Lincoln, dentro do gabinete dele, também tinha adversários, que a complexidade cognitiva, que agora nós estamos falando da cognição, não do ambiente, ela, quanto mais sofisticada ela for, mais rara ela é. E ele precisava de ter aquelas pessoas de complexidade alta diante dele, porque numa crise como essa, não basta o conhecimento, não é o fato de eu entender da área de saúde, o outro de uma área de supply chain, o outro é um filósofo, que significa, uma coisa eu trazer o meu conhecimento, outra coisa eu trazer a minha complexidade, que me permite olhar no futuro e achar correlações para construir cenários que podem ou não acontecer. Agora, o indivíduo com a complexidade mais alta, ele tem as conexões mais longe. Vou dar um exemplo da Segunda Guerra Mundial.
Relata-se que tem um momento na Segunda Guerra que um general britânico chega para Churchill com a proposta de cortar uma grande área, vários quilômetros de floresta no litoral da Inglaterra. Não sei se era para fazer uma base, alguma coisa, eram muitos quilômetros. E ele vira para o general e fala assim: você não pode fazer isso. Por quê? Porque essa guerra vai acabar. E aquelas árvores demoraram 300 anos para crescer. E nós poderemos precisar delas daqui a 100. Então, esse cara, ele enxergava daqui a 50 anos. Entendeu? E isto falta. Né? Quando eu vejo que uma catedral demorava 300 anos para ser construída, significa que o homem que fez o alicerce dela nunca ia ver a torre pronta. Quantos projetos o mundo tem de 300 anos? Não tem. Nós não devemos ter mal como humanidade, né, de 100 anos. Né? Alguns países devem ter de 50, mas alguém está pensando nisso. Pode ter certeza que em alguma cúpula de países você pensa nesse time span longo. Então, toda vez que você se depara com essa complexidade, além de lidar com perspectivas diversas, nós temos que ter a capacidade de enxergar num time span longo, que aí, muitas vezes, essas visões antagônicas, dilemas que estão presentes agora, quando você olha lá na frente, eles são amenizados. E a sua decisão fica mais firme. E aí, sim, é outra capacidade, nós já falamos, de como comunicar aquilo aos diferentes níveis cognitivos que existem. Volto a Churchill. Além do seu brilhantismo intelectual, ele conseguia falar com o londrino que pegava o metrô. Então, ele falava, né? Ele falava para o mais simples habitante de Londres, mesmo tendo a cognição capaz de comandar o planeta Terra. Né? Certeza, muito bom. Reflexões do doutor aqui muito profundas. Obrigado, doutor. Essa da construção, por exemplo, de uma catedral de 300 anos, eu nunca tinha parado para pensar. Esses dias mesmo eu tive a oportunidade de visitar uma catedral, acho que na Grécia, onde eu fui numa convenção, e eu vi lá que levou 400 anos para ser erguida e não tinha pensado, verdade. Quem carregou a pedra da base nunca viu ela pronta. Não, aliás, quem carregou a pedra da base, nem o neto dele viu a torre, se você pensar bem. Né? Nem o neto. Bom, pessoal, deixa eu dar uma passada. Eu fiquei meio escuro aqui por causa que... Deixa eu ver. Como vocês podem perceber, eu tenho um desenho de fundo aqui, que é um dinossauro, para lembrar a gente o tempo todo que quem não se reinventa acaba extinto, né? Só que tem as desvantagens, que esse sol batendo aqui está cegando a minha câmera, mas tudo bem. Vou dar uma olhada aqui, pessoal, para ver mais algumas perguntas aqui, ó. Vocês acham que o movimento, acho que é essa para o Rodolfo. Rodolfo, o movimento pós-crise pode ser diminuir dependência de fornecedores, tentar ter cada vez mais fornecedores de menores do que dependência de um só? Sim, veja, momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, eles vão exigir da liderança decisões também excepcionais, né? Decisões excepcionais com base em alguma regulamentação jurídica excepcional. A gente tem visto aí várias medidas provisórias que têm sido publicadas, isso também gera uma pressão, um estresse muito grande na área de conformidade para acompanhar essas alterações, e certamente a revisão de processos, revisão de procedimentos, que incluem também gestão de terceiros e revisão de cadeia de fornecedores. Claro, as áreas técnicas, sobretudo a área de suprimento, ela está passando nesse momento por um momento de, né, como todo setor, mas sobretudo agora, com a possibilidade de quebra e a possibilidade de postergação, de não entrega, né, e de quebra dessa cadeia, sobretudo com a decretação de falência mesmo de várias empresas que prestam serviço. Sem sombra de dúvida, essa lógica de se apoiar em uma cadeia de fornecedores baseada num número muito restrito de fornecedores, ela, sem sombra de dúvida, ela se torna um risco exponencial na crise, que pode gerar uma melhoria do sistema a médio e longo prazo. Mas ainda, de novo, há muita incerteza, né, Tiago, em relação ao que será da cadeia de fornecedores nos próximos tempos. O cenário não é um cenário positivo, a não ser que essas medidas que vêm sendo tomadas pelo poder público, elas sejam eficientes para dar algum alívio de caixa
para essas empresas. Então, o momento agora é de olhar internamente para a empresa e de também fazer revisão de procedimentos. O momento de crise é um momento de oportunidade, não só na área de suprimentos, mas na área de compliance, na área de governança. A gente verá algumas introduções de novas culturas, ferramentas, tecnologias que até ontem eram pouco usuais. Vieram para ficar as reuniões, a redução de custo com viagem, me parece claríssimo. Redução de custo hoje, né? A redução de custo com viagem foi reduzida, o custo com viagem foi reduzido a quase zero. E a gente começa a perceber que muitas vezes é mais eficiente fazer uma reunião por videoconferência do que fazer uma reunião presencial, pegar um avião, deslocar com o carro. Então, é o momento de olhar internamente para a empresa. A gente sabe que devem ser tomadas decisões urgentes, sensatas, sãs, em relação à vitalidade financeira da empresa. Isso aqui está hoje na pauta número 1 das empresas, mas esse também é um momento de se olhar internamente e aproveitar para melhorar procedimentos. Dentre eles, os procedimentos de compliance de integridade, o procedimento de conformidade, que nas empresas que os possuem atualmente estão passando por um processo de estresse muito grande. Avaliar, monitorar, aprimorar sistemas de compliance em situações de normalidade, num ambiente altamente regulado, como são as nossas sociedades contemporâneas e complexas, já é difícil. Quando você tem uma situação de anormalidade, que você, portanto, catalisa a complexidade da sociedade, o ambiente regulatório, o ambiente de conformidade, é ainda mais difícil. Então, é preciso ter também criatividade e compreensão dos setores de compliance para, junto com os outros setores, inclusive o setor de suprimento, o setor de liderança, pensar soluções alternativas, soluções ágeis, mas que, na linha também discutida aqui. É isso aí. Muito bom. Acho que a gente perdeu um pouquinho o áudio do Rodolfo, mas estamos conectados ainda. Tem uma pergunta aqui sobre se a gente deveria gerenciar toda essa crise com um centro de custos diferentes, talvez no balanço de maneira diferente. Isso aí só o tempo e as boas práticas de contabilidade vão poder responder, porque eu acho que grandes empresas mesmo ainda não têm muita noção de como lidar com isso. A verdade é que é como se fosse uma greve dos caminhoneiros, só que global e afetando muita gente ao mesmo tempo, né? Então, como você tratou a contabilidade na greve dos caminhoneiros, vai ser como você vai tratar agora, da mesma forma. Bom, tudo que é bom vai chegando no fim, né? A gente está no finzinho aqui já. Doutor, queria palavras finais aí sua antes da gente encerrar a live. Sim. Primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Nós estamos aí nos reinventando, acho que todo mundo está passando por isso. Tem que entender que faz parte desse ciclo de emoções que nós vamos passar. Nós vamos ficar com raiva, aí nós vamos negociar, vamos ceder aqui, né, até nos adaptarmos. Aí que nós vamos ficar tristes, né? Então nós vamos ficar meio luto na perda do que era da nossa zona de conforto, mas com certeza lá na frente nós vamos nos adaptarmos ao novo mundo que vai surgir. E eu tenho falado sempre nas minhas lives que eu faço diariamente, às 20 horas, no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, todo dia eu faço uma live atualmente. Eu atualizo o que eu vi do corona no dia, a gente fala de temas leves, né? Um dia do corpo, um dia da mente, um dia do corpo, um dia da mente. Hoje, sexta-feira, um tema bem leve, emagrecimento em tempos de corona, de isolamento, porque eu sou psiquiatra e nutrólogo. E eu sempre gosto de lembrar na nossa live uma outra fala de Winston Churchill, que é a seguinte: quando você estiver atravessando o inferno, continue caminhando em frente. Acho que eu entrei de volta. E eu complemento assim, com o apoio das pessoas amadas e queridas que estão à sua volta. Oi, Thiago, Frederico. Voltamos, temos o Rodolfo de volta. Desculpem. Não, que isso, estavam fazendo problemas técnicos. Acontece, é ao vivo. Estou fazendo considerações finais, Rodolfo, se quiser fazer as suas também.
Eu acho que o recado aí, enfim, em termos mais globais, né, a gente não foi o momento da gente avaliar os impactos mais concretos e específicos no setor de compliance, isso fica para uma outra oportunidade, mas eu acho que o ponto central a ser destacado aqui é que eu dizia isso, né, assim, entre o caminho do utilitarismo e o caminho do universalismo em matéria de gestão e liderança, é preciso tentar encontrar uma via do meio, sobretudo porque em situações excepcionais, há medidas excepcionais, e essas medidas excepcionais também atendem a algum nível de regulamentação formal. Como eu dizia, a gente está vendo várias políticas públicas sendo adotadas, medidas provisórias sendo promulgadas, novas leis também saindo do forno, e que retratam a regulamentação jurídica num ambiente de complexidade exacerbada, ou seja, num ambiente de maior anormalidade. Logo, a empresa também terá uma estrutura jurídica e também uma estrutura de decisão para tomar medidas excepcionais. Tomar medidas excepcionais não significa simplesmente romper com sistemas de controle, romper com procedimentos, romper com regras. Essas regras também evoluem, essas regras também se tornam mais complexas. Então, é preciso ter na pauta número 1, essa é a pauta econômica central, né, para as empresas. A pauta número 1 é manter o fluxo de caixa, é manter a vitalidade financeira, mas sem se esquecer também que é possível ter um compromisso com esses postulados que não podem ser deixados de lado sob pena da gente ter um retrocesso no ambiente de negócios a médio e longo prazo, na relação com o fornecedor, na relação com o cliente, na própria histórico da missão, valores da empresa. Então, o momento é para tomada de decisões urgentes, tendo um pezinho aí no plano da sanidade e no plano da conformidade sempre. Muito bom. Bom, gente, isso foi, então, o nosso bate-papo de hoje com os queridos Rodolfo Viana e Frederico Porto, que deram um show aqui para vocês em decisões complexas que envolvem, né, ações de trade-off de alto impacto no momento. Eu sou o Thiago Alves, né, estou sempre aqui, uma vez por semana, trazendo temas do Procurement Club para vocês. A gente falou há 2 semanas de questão de importações, descumprimento na cadeia. A gente falou de semana passada também da relação trabalhista em momentos como esse. E agora estamos aqui de volta para falar dessas ações de trade-off de alto impacto. E queria lembrar a todos que semana que vem, na quinta-feira, pela manhã, um bate-papo especial do Procurement Club com o presidente da Audidor Brasil, né, Johannes, que vai vir aqui falar para a gente do impacto da crise na indústria automobilística e muito mais que isso, né? Como vai ser o pós e o otimismo da marca aí para o mercado depois de todo esse movimento global, né? Então não percam, porque vai ser top também. Queria agradecer de coração, então, Rodolfo, Frederico, obrigado pela apresentação. A todos vocês aí que acompanharam a nossa live também, muito obrigado. Né? Não esquece de compartilhar a live, não esquece de clicar aqui, ó, no compartilhar, de jogar no seu timeline, de chamar as pessoas para assistirem. A live fica disponível por 7 dias ainda, então dá tempo de todo mundo assistir o conteúdo, interagir, compartilhar no feed, salvar, publicar no Instagram TV, e capaz que se abrir a geladeira vai estar o Procurement Club lá dentro com uma live também. Que é isso, pessoal, brincadeira, mais uma vez agradecendo aí os parceiros, né? A Level, o Procurement Club, Verzani Sandrini, a própria Regos, que estão aí apoiando essa iniciativa de trazer esse conceito do Fair Trade, esse conceito de relações econômicas em toda a cadeia de fornecimento, muito mais saudáveis aí, e a gente ter um Brasil que seja melhor para todos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu! Um abraço, um prazer.